Fala galera, beleza? Top demais! Galera, hoje o assunto aqui vai ser sensor de pressão de reio. Fique ligado que esse assunto vai ser top para você mecânico, dono de oficina, dono de caminhonete, tudo. Já vai aí, ó, aperta no cantinho da tela aí, ativa o sininho, dá aquele like, se inscreve no canal, porque o assunto aqui é daquele modelo. O que é o sensor de pressão do reio? Para vocês entenderem aqui, o sensor de pressão do reio, ele é simplesmente um sensor que mede a pressão do reio. Ele é instalado no tubo reio, mais conhecido como flauta, como vocês quiserem nominar. Então o combustível vem da bomba de alta, manda para cá para o tubo reio e esse sensor ele é responsável por ler o que acontece dentro do tubo reio. Então o que ele faz, para vocês entenderem basicamente? Ele mede a pressão do reio que está, tudo que está acontecendo dentro do tubo. E aí você deve pensar assim, poxa, mas como que ele vai fazer para medir isso, sendo que está chegando o combustível, como que a central vai interpretar esse sinal? Simplesmente ele faz o quê? Ele converte tudo isso que está aqui dentro fisicamente, que é pelo combustível, em um sinal elétrico. Isso mesmo, o combustível chega aqui, ele tem dentro do seu sensor uma membrana que ele é bem sensível e ele consegue captar por pulso elétrico e calcula, manda um sinal de valor que a central vai calcular. E aí ele envia esses dados para a central e a central interpreta e consegue saber quanto que está de pressão no reio. E aí o que a central faz, a ECU? Ela pega esses dados que está aqui dentro do reio, que o sensor mandou, e começa a fazer cálculos para mandar combustível para os bicos injetores. Então ela mede, interpreta e a central atua. Então ela basicamente faz a leitura correta que está no reio e controla os bicos. E se eu tenho um sensor que está lendo errado? O que pode acontecer? O que pode ser gerado nisso tudo? Então vocês entendem que a central ela necessita de uma informação correta desse sensor para poder mandar um pulso para os bicos e ajustar o seu tempo de injeção e manter ali um funcionamento correto. E sem esse sensor aqui, ó, eu tirei esse sensor do sistema. Simplesmente, meus amigos, o sistema como o reio, ele não funciona corretamente. O carro pode até funcionar, porque ele necessita só da DRV para entrar em funcionamento. Mas equalizar um funcionamento, equalizar um motor, ficar lisinho, depende principal desse sensor. O que ele realmente faz na prática, na Amarok? Aqui é onde entra o que realmente importa para você, mecânico, dono de oficina e o cliente, dono do carro. Na Amarok, esse sensor é crítico, porque o motor depende de quê? De uma pressão extremamente precisa, temos múltiplas injeções por ciclo e controle fino de torque e emissões. E o que é essas múltiplas injeções por ciclo? Sendo que eu só preciso do combustível para queimar ali dentro e o carro andar. Na prática é isso, mas o que acontece em um cenário escondido? Hoje, no sistema de injeção do diesel moderno, nós temos 3 ciclos de injeção. Nós temos a pré-injeção, a injeção e a pós-injeção. Então eu tenho o quê? Só para vocês entenderem, quando o pistão está subindo para ter aquela explosão, eu já tenho uma injeção, que é o aquecimento da câmara. Na hora que ele vai chegar lá em cima, que gera a pressão, eu tenho a injeção, que é onde gera a explosão. E na hora que ele está descendo e ele está subindo para jogar no escapamento os gases fora, eu tenho outra injeção, por isso chamado de pós-injeção. Então, para ter tudo isso funcionando perfeito, eu necessito que esse sensor esteja completamente funcionando certo. Qualquer variação, qualquer interpretação errada desse sensor mandado para o módulo altera todo esse funcionamento. E ele influencia diretamente o quê? Numa partida, na potência, no funcionamento dos bicos, na proteção do sistema. Por quê? Numa partida, porque eu necessito que uma partida esteja com um tanto de pressão correta para ela funcionar. Na potência, porque eu necessito da informação que tem de pressão no reio para ela poder injetar. E um consumo necessitando da informação desse sensor para poder ter uma equalização correta, para ter a queima correta. Então, se o valor lido está errado, a ECU ela toma uma decisão errada. Simples assim.
Informação errada, decisão errada, porque ela depende da leitura desse sensor. E quais são os principais problemas causados pelo sensor? Na prática ali na oficina, perda de potência, é o clássico, a molinha acesa no painel, né? Que é o que mais acontece. Aí você vai lá, passa o aparelho, está dando falha no sensor de pressão do rei. Pressão de linha errada. Então o que acontece? A injeção, o modo de injeção, ele limita a potência, porque ele leu uma pressão que estava não compatível com o que ela necessita no momento. E aí o que acontece com o carro? Fica amarrado. O carro fica sem potência, luz de anomalia acesa. Isso é muito comum na Amarok. E aí o cliente reclama que o carro não desenvolve. Outro problema comum, dificuldade na partida, porque ela não consegue detectar a pressão que está. Aí o módulo de injeção não libera o tanto de injeção correta, aí eu tenho uma dificuldade na partida. Principalmente em motor frio. Quando você vai dar aquela primeira partida de manhã, se ele não está funcionando correto, não está lendo correto, a partida não fica correta. Quando o motor está quente, até que vai tudo bem, ela adota uma estratégia por temperatura, que ela injeta tanto, e aí o motor entra em funcionamento. Então, na partida frio, ele é bem crucial para um funcionamento correto. E aí, quando ele tem uma leitura errada, que ele faz essa leitura que não está sendo compatível, limita a potência. Isso aí é certeza que ele limita a potência. E isso engana muita gente. Acha que é turbina, acha que é um bico que está com defeito, acha que é outras coisas, começa essa trocação de peça, sem antes entender de como que o sensor funciona. E aí a ECU, ela injeta mais diesel do que deveria injetar. E aí você começa a trocar peças sem antes você fazer uma análise correta. E aí o sensor começa a oscilar, ele começa a dar picos de tensão e tal, e o carro fica doido. Você não consegue. Corta a potência, depois volta ao normal. Isso faz você perder um tempo gigantesco no diagnóstico se você não tem o conhecimento de como que funciona esse sensor. Então, esse sensor de pressão do rei, ele é um dos sensores principais para um funcionamento correto do sistema de injeção. Lembrando que esse sensor ele tem uma alimentação que ele é negativo, 5 volts e o sinal. Então, o sensor ele trabalha com 5 volts. Então ele tem uma variação entre 0,5 a 4,5 volts com escalas em milivolts. Então ele manda informações em milivolts, a central ela tem uma pré-determinação de valores que chega nela para poder gerar uma pressão no tubo-rei. E aí ela manda essa informação para quem? Para a válvula DRV atuar. Então ele lê o que está acontecendo no tubo-rei e ele manda uma informação para atuar. Lembra que sensor é 5 volts e atuador 12 volts. Então esse é um sistema que funciona desse jeito. Ele lê a informação que está no rei e manda informação para atuar. Quais são um dos problemas que afetam esse sensor? Como ele é um sensor sensível, ele é sensível. Sensível, quando eu falo, ele é bem, sabe, é bem detalhado, ele não pode, de forma alguma, ter umidade nesse sensor, ele não pode pegar água, nenhum tipo de umidade. Se caso uma vedação esteja ruim, não estiver vedando correto, ele vai gerar falha. E aí, quando eu tenho essa contaminação por água ou por outra sujeira, vai fazer leitura errada. Mata o sensor, dá defeito, fecha curto, bloqueia a partida, bloqueia a potência. Tudo isso gerado por causa desse sensor. Se eu pegar um sensor desse aqui, ó, tirar ele aqui do tubo-rei e fazer uma limpeza aqui com soprar com o ar do compressor, lembra que o compressor ele gera umidade? E começar a soprar aqui, aquela umidade que está no ar do sopro ali de você limpar, pode vir a danificar esse sensor. E aí você colocou um defeito no carro que não tinha e fica doido, tentando achar o problema, sendo que era só umidade que entrou lá dentro. O chicote, quando ele dá defeito aqui de arrebentar e ficar só numa perninha do fio, ele gera problema, ele manda um sinal errado, ele fica dando um mau contato, ele vai alterar aqueles volts que ele é pré-estabelecido para receber na central, manda informação errada para a atuação, já bagunçou o funcionamento do carro. E isso é muito comum na Amarok, é muito comum, porque esse sensor ele fica localizado atrás ali do motor, do lado do motorista. E o chicote que passa aqui nele, ele é muito curto e tem muita vibração. E essa vibração faz com que esse chicote vai se arrebentando e vai mandando informação errada para o módulo. Mandou informação errada, atuação errada.
E isso gera molinha, perda de potência, tudo isso que vocês estão acostumados a ver. Então, pessoal, depois que eu falei para você de todos os problemas que esse sensor pode causar por uma leitura incorreta, por um mau contato, por um agente externo, resumo, o sensor de Hale raramente ele é o vilão. Na Amarok, muitas vezes o problema é a válvula reguladora de pressão, a bomba de alta, o retorno excessivo dos bicos e o sensor ele está mostrando o problema. Porque se você imaginar, olha aqui comigo, o sensor está ligado aonde? No tubo Hale. Quem que está ligado no tubo Hale aqui? Os bicos. Quem que está ligado no tubo Hale aqui? O ADRV, que é a válvula reguladora. E quem que está ligado no tubo Hale? A bomba de alta. Então você concorda que o nosso amigo aqui ele está lendo o que está acontecendo no cenário? Se eu tenho um bico com retorno alto, que ele está retornando demais, o que vai acontecer com essa pressão aqui? Ela vai cair. Se ela caiu, quem leu? O sensor. Não é o sensor que está com defeito. Se eu tenho uma pressão do reio, que ela está caindo com os bicos ok, que a regulação não está correta, quem que regula a pressão do reio? Não é a nossa amiga DRV? O sensor, ele está lendo o que está acontecendo no reio. Não é porque caiu a pressão que o sensor está com defeito. Se a DRV está ok, se os bicos estão ok, a bomba de alta não está mandando a pressão correta. Ela está lendo quem? O que está acontecendo no reio. Vocês entendem que raramente o sensor é o vilão. Ele pode dar defeito, só que raramente vai ser ele. Eu tenho outras coisas ligadas no tubo reio que faz com que a pressão oscile. Abaixe, levante, e ele só está lendo o que está acontecendo. Um resumo bem lógico para vocês. O sensor de pressão do reio ele é só um mensageiro. Ele mede a pressão do diesel que está no reio, manda para a ECU controla. Se a leitura está errada, tudo desanda. Resultado, perde potência, falha na partida, consumo alto, tudo isso entra em modo de emergência. A verdade é que pouca gente fala. Trocar o sensor sem diagnóstico é tiro no escuro. Resolve, às vezes, por sorte. Mas na Amarok você perde dinheiro e credibilidade. Se você não quer perder nenhum conteúdo como esse, não sai desse vídeo sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho, dá aquele like. Já aproveita aqui, comenta aqui, me manda aqui nos comentários se você já passou por um problema desse relacionado ao sensor.